Glórias a Deus, que Deus abençoe o irmão Eduardo. Peço os irmãos sentados mesmo, como vocês estão, abram as vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 24. 1 Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 11. Exaltado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 11. A palavra do Senhor nos diz assim, só acompanhe, por favor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortaste eu a orla do manto. Te não matei. Advertes, pois, e vê que não há na minha mão nem mal e nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me tirares. Amém? Inclina a sua cabeça, vamos estar orando mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nesta noite é culto de ensino. E sabemos, meu Deus, que se Teu Espírito Santo não estiver nos direcionando, não tem como, Senhor, porque o meu entendimento, o meu conhecimento, a minha sabedoria para a Tua igreja nada pode aproveitar. Mas se Teu Espírito estiver nos conduzindo e nos enchendo, Senhor Deus, de graça, nós sairemos daqui alimentados pela palavra do Senhor. Pai, eu não sou nada sem o Senhor, eu não tenho nada a oferecer, mas se o Senhor quiser me usar, estou aqui, Pai, para que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, na quarta-feira passada nós estávamos estudando sobre a questão da ofensa e hoje nós vamos dar continuidade. Só que na quarta-feira passada a gente estava estudando sobre a ofensa dos irmãos. E nós lemos a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos. E hoje nós vamos aprofundar mais, porque uma coisa é você ser ofendido pelo seu irmão. Uma coisa é você ser traído pelos seus irmãos. Mas é muito maior e muito mais doloroso você ser traído pelo pai. Pelo pai a dor é maior. E aqui eu quero tratar tanto como o pai biológico, como o pai, como diz, o ditado, pai de coração. Tem muitas pessoas que têm o pastor como um pai. Tem pessoas que têm o líder como um pai espiritual. Tem pessoas que têm um irmão porque ganhou ele para Cristo e ele considera esse irmão como um pai. E nessa história nós vamos estudar sobre a história de Davi. Eu sei que todos vocês conhecem a história de Davi, mas para mim entrar e dar a introdução, eu vou trazer alguns relatos que aconteceu na história de Davi. E a gente vai perceber de que quando Davi está apacentando as ovelhas do seu pai, Samuel chama ele e unge ele como rei. E eu fico me perguntando, como que será? Você está trabalhando, aí tem um profeta na sua cidade e você sabe que aquele profeta é um homem de Deus, e de repente ele manda te chamar e fala, olha, eu vou te ungir e você vai ser o novo rei de Israel. O que você pensaria? O interessante é de que Davi foi ungido rei tendo um rei. Porque uma coisa é você ser ungido rei e já automaticamente você já começar a reinar.
é mais fácil. Agora, como você vai ser ungido a rei, sabendo que tem um rei e esse rei está vivo? O interessante é de que a história vai contar que Saul, ele é atormentado pelo espírito, e para ele poder se acalmar, ele tem que ouvir o quê? Louvor. E para ouvir louvor, tinha que ter alguém para tocar. E quem ia tocar? Um servo de Saul disse: olha, meu senhor, tem um filho de Jessé que toca harpa e ele é muito bom. Então o rei pede e manda chamar Davi. Eu fico imaginando Davi quando é chamado pelos seus servos do rei Saul. O comportamento dele poderia ser assim: olha, Samuel me ungiu rei, e agora o rei me manda me chamar. Então já está tudo caminhando para dar certo, para mim já tomar o reinado. E a palavra do Senhor vai dizer de que quando Davi, ele começa a tocar a harpa, Saul se acalma. Então Saul começa a tratar Davi de uma maneira diferente. Ele leva Davi para o palácio e coloca o Davi para sentar na mesa do rei. Mais uma vez eu volto a dizer, se fosse eu, e eu creio que Davi também estava pensando da mesma forma, está tudo caminhando para mim ser rei. E quem vai me colocar no reinado? Vai ser o próprio Saul. Por quê? Porque ele já me trouxe para dentro do palácio e ele já colocou eu para sentar na mesa, então ele vai ser o quê? O meu mentor. E Davi começa a se destacar. Um dia seu pai pede para ele levar alimento para os seus irmãos mais velhos, e ele chega lá e vê quem? Qual é o cenário? Golias afrontando o povo de Israel já há 40 dias. E ele fica sabendo de que se o rei falou que quem derrotasse aquele gigante teria a mão da filha dele como vitória. Davi falou assim: aqui que eu entro. Eu mato o gigante, caso com a filha do rei e logo sou rei. Só que Davi, quando mata o gigante, ele começa a ir para as batalhas. E nas batalhas, Davi começa a se destacar. E ele começa nas batalhas indo para a batalha com quem? Com Saul. E um determinado dia ele volta com Saul para o palácio, os dois montados a cavalo, de uma vitória, e as mulheres recebem eles cantando. Saul matou seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. E isso trouxe no coração de Davi uma inveja muito grande. Saul trouxe no coração de Saul uma inveja muito grande. Então nota de que aquilo que estava indo tudo bem, de repente tudo mudou. Diferente da história de José. A história de José começou tudo mal e depois piorou. De Davi começa tudo bem, mas de repente vai tudo mal. A Bíblia diz que Saul odiava Davi porque ele sabia que Deus era com Davi, mas não era com ele. Saul já sabia que o Espírito de Deus já tinha saído dele e tinha se apossado de Davi. É aqui que começa o perigo. É aqui que começa toda a trajetória de perseguição de Davi. Porque Davi considerava Saul como seu pai. E agora quem está perseguindo Davi? Saul. Então Davi olha e fala assim: mas aquele que era para me instruir,
aquele que era para ser o meu mentor, aquele que era para me ajudar, agora é quem está me perseguindo. E o interessante, Saul estava odiando Davi, não era por qualquer coisa, não era por inveja de qualquer coisa, mas é porque ele sabia que o Espírito de Deus estava sobre ele, mas não estava mais com Saul. É interessante, né, irmãos? E de nós sabermos que dentro das nossas igrejas tem irmãos que nos ofendem porque nós, e quando eu falo nós, aparentemente temos uma intimidade melhor com Deus, e isso se torna inveja. Não era para Saul ficar alegre porque Deus estava com ele. Não era para nós ficarmos felizes se tem algum irmão que o Espírito de Deus está sobre ele. Não é para nós se alegrarmos com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram? Sim ou não, irmãos? É isso que é o nosso papel. Aí, o interessante é que Davi vai dizer: o homem que é o meu mentor está tentando me matar. O que posso fazer? Saul é o servo ungido de Deus, com ele contra mim, que chances tenho? Ele é o rei, é o homem de Deus, que está sobre a nação de Deus, porque Deus está permitindo isso. O que eu acho interessante aqui é de que a diferença do pai para o filho, porque o pai está com inveja do filho porque Deus está com ele, e o filho mostra totalmente ao contrário. Por que que ele é o meu mentor, ele é um servo de Deus, por que que ele está me perseguindo? É interessante de que Davi reconhece a unção que estava sobre Saul. Ele reconhece que Saul é um homem de Deus. Mas só que Davi, ele começa a se questionar: por que que ele quer me matar? O que foi que eu fiz? Saul é um servo ungido de Deus. E aqui, meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui há algo muito importante para que nós possamos atentar para isso, porque Saul, ele viu que o Espírito de Deus não estava mais com ele, mas estava com Davi. Mas porém, Davi continuou dizendo de que Saul era um servo ungido de Deus. Pegaram aí? O próprio Saul estava dizendo de que não tinha mais o Espírito de Deus, mas Davi olhava para Saul e dizia: ele é um ungido de Deus. E Davi continua: ele é o rei, é o homem de Deus, e é o que está sobre a nação. Por que Deus está permitindo isso? Você olha aqui que Davi, ele não coloca Saul como culpado, mas ele vai questionar Deus. Por que que Deus está permitindo isso? Davi não deixa que seu coração inflama. Davi não deixa que seu coração azeda diante das circunstâncias. Davi é um homem de Deus e ele vai dizer o quê? Por que que Deus permite isso? E eu acho interessante isso aqui, porque isso aqui é um aprendizado muito grande para nós. Para que quando as pessoas estiverem nos ofendendo, quando as pessoas estiverem nos machucando, ou para os nossos próprios pais, os nossos próprios líderes, o nosso questionamento tem que ser esse: por que que Deus está permitindo?
Deus tem um propósito. E eu volto a dizer aqui, meus irmãos, quando eu e você nos entregamos a Cristo, nós temos que entender algo. Tudo o que acontece conosco tem um propósito. Bem ou mal, tem um propósito. O nosso maior erro é porque nós só olhamos para as coisas boas e não olhamos para as coisas más que acontecem com a gente. Esquecemos de perguntar, se eu sou servo de Deus, se eu sou ungido de Deus, qual que é o propósito de Deus para com isso? Por que Ele está permitindo isso? Só que Davi, depois de tudo isso, Davi tem que o quê? Ele tem que deixar o palácio e viver se escondendo, de caverna em caverna. Davi tem que ficar de deserto em deserto, comendo coisas que, resto de animais, para poder se alimentar. Outro tempo ele estava sentado na onde? Na mesa do rei, e agora ele está se escondendo e comendo comida que os outros oferecem. Só que Saul, ele não consegue se conter, porque Davi saiu, mas ele ainda assim quer de todo custo a matar Davi, porque ele sabe que Davi é uma ameaça para ele. Então o homem que era para ajudar Davi agora tem como uma ameaça. Davi conheceu a solidão de um homem que não tem pátria, vivia em deserto, tinha que viver se escondendo, porque não podia estar à vista, porque se ele estivesse à vista, o rei Saul o mandava matar. Observe que foi Deus e não o diabo que colocou Davi sobre os cuidados de Saul, porque Deus não apenas permitiria isto, como também o planejaria. Porque o favor do rei foi exibido diante dos olhos de Davi somente para se abruptamente retirado. Aquela era uma oportunidade fundamental para Davi se ofender, não apenas com Saul, mas também com Deus. Todas as perguntas não respondidas aumentavam a tensão de questionar a soberania e o plano de Deus. Davi aqui teve uma oportunidade de se ofender com Saul, dele olhar para Saul e dizer: eu te odeio, eu não tenho mais você como meu mentor, eu não tenho mais você como meu pai, eu não tenho mais você como meu líder, porque você quer me matar. Davi tinha todas as características para se ofender, sim ou não? Como que é para você ser amigo de alguém que te ofendeu? Vou mais além. Como que é para você ser amigo de alguém que quer te matar? Eu fico pensando, irmãos, se eu e você ficasse sabendo que alguém queria nos matar, e o pior, você tem como essa pessoa, uma pessoa de Deus, um ungido de Deus, qual que seria a sua reação? Não precisa responder não, tá bom? Guarda só para você, né? Porque senão tem irmãos que vão se escandalizar. Mas qual que seria a sua atitude diante disso? Ser crente não é fácil, irmãos. Às vezes você tem que matar o seu eu para ser crente. Saul, ele ficou tão irado com Davi,
e tentava matar Davi a todo custo, que teve uns profetas que acolheram Davi. E o interessante é de que esses profetas foram usados por Deus, só que os profetas não sabiam que Davi estava fugindo do rei Saul. E eles acolheram Davi, deram comida, deram água. E Saul, atrás de Davi, ficou sabendo que esses sacerdotes abrigaram Davi. Sabe o que Saul fez? Matou todos os sacerdotes. E para ficar mais grave ainda, ele entrou na cidade de Nobe e matou todos os homens, mulheres, crianças, bebê de colo, vacas e jumentas e ovelhas a fio da espada. Olha o ódio de Saul, porque eles acolheram Davi. A ofensa, ela transforma o coração. A ofensa, ela transforma o pensamento em amargura. Aqui a gente vai muito mais além. Saul se ofendeu com Davi por Davi não ter feito nada, mas mesmo assim transformou a sua vida. Depois que Saul saiu da caverna, Davi prostrou-se até o chão e clamou por ele: olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Reconhece e vê que não há em mim nenhum mal e nenhuma rebeldia. Eu não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Saul, ele foi entrar dentro de uma caverna, só que Davi já estava na caverna. Só que Davi ficou no fundo. Quando Saul estava muito cansado, ele deitou e pegou num sono profundo. E Davi teve a chance de matar Saul. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e cortou a orla da sua veste e ficou com ela na mão. E sabe qual foi a atitude dele? Quando Saul saiu da caverna, ele se prostrou diante de Saul e mostrou o pedaço da orla. E aqui eu pergunto para você novamente: e se fosse nós, qual que seria o nosso posicionamento? Ter a chance de matar quem quer te matar. Você tem todo o direito de matar, aqui nesse contexto, né? É o pedaço do vestido, porque naquele tempo o pessoal, naquela cultura deles era vestir um vestido, e ele pegou no sono e Davi foi lá e cortou um pedaço. Para ser mais exato, era uma roupa que ficava por baixo da armadura, né? Das vestes. Então, Davi falou isso claramente, né? Dizendo: veja o meu coração. Aí Davi vai falar para ele: seja um pai para mim. Preciso de um líder. Preciso de um líder para me treinar e não para me destruir. Até quando Saul estava tentando matá-lo, o coração de Davi ainda ardia em esperança. Olha o coração de Davi. Mesmo Saul tentando matá-lo, mas ele ainda tinha uma esperança de que ele poderia ser o seu pai, ser o seu mentor, para que o Davi se tornasse rei. É interessante porque lá em Malaquias 4:6, a palavra do Senhor vai dizer: é por isso que Deus disse que o próprio Deus converteria o coração dos pais ou líderes aos filhos,
ou povo o coração dos filhos aos pais, para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição. As pessoas que foram rejeitadas por um pai ou por um líder tendem a colocar toda a culpa sobre si mesma. Elas ficam aprisionadas por pensamentos atormentadores do tipo: o que eu fiz? Meu coração era impuro. Elas às vezes se perguntam: quem voltou o coração do meu líder contra mim? Então elas tentam questionamento, provar a sua inocência aos seus líderes. Elas acham que se puderem apenas demonstrar a sua lealdade e o seu valor, serão aceitas. Infelizmente, quanto mais elas tentam, mais rejeitadas se sentem. Porque, irmãos, nós não estamos falando, não é de qualquer pessoa, nós estamos falando de pai, nós estamos falando de líderes. Quantos pais têm rejeitado seus filhos? Quantos líderes têm rejeitado os seus liderados? E o interessante é de que as pessoas que são rejeitadas, elas se culpam. Por que ele não me aceita? Né? Eu tive uma experiência com meu pai, porque eu tenho ele como um herói para mim. Mas o meu pai, a criação dele comigo foi muito dura. E ele também foi criado de uma forma muito dura. Então ele não conseguia transmitir amor para mim. E eu ficava me questionando. Só que eu não achava que ele era o culpado, eu achava que o culpado era eu. Porque eu tenho uma irmã mais nova, a Marina, que é a caçula, e eu via na Marina que ele tinha carinho por ela, mas por mim não. Então eu me culpava, muitas vezes eu me culpava. E se a gente não tomar cuidado com isso, irmãos, isso traz um agravante muito grande, porque eu quase passei isso para o meu filho. Quando eu peguei o Davi pela primeira vez no colo, eu fiquei pensando qual que seria a minha atitude, eu como pai. E eu decidi que naquele momento ali eu tinha duas opções: passar aquele legado do meu pai para frente ou colocar um ponto final naquilo. Só que passar o legado do meu pai para frente era muito mais fácil para mim do que eu colocar um ponto final naquilo, porque eu ia ter que lutar contra mim mesmo. Só que graças a Deus eu decidi colocar um ponto final naquilo. E eu lembro que um dia eu estava em casa e com o Davi no colo, e se eu não me falha a memória, ele estava com cólica. E eu balançando ele para lá e para cá, e querendo dizer para ele que eu o amava, mas eu não conseguia. Parece que entalava aqui. Na hora que eu ia falar, eu te amo, eu começava a rir. E o meu sorriso, o riso que saía de mim, não era de deboche, mas era como se eu estivesse mentindo, que aquele sentimento não era verdadeiro. Porque eu não sabia, eu não tinha como eu expressar uma coisa que eu não tinha. E com muito custo eu consegui liberar essa palavra. Eu olhava para ele e falava: meu filho, eu te amo. Aí consegui falar 3 vezes. Ele está ali que chega a estar assim. E eu falei para ele: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te amo. E aí veio um negócio na minha cabeça, que os filhos são mais pegados às mães. E eu fiz uma promessa, eu falei: Deus, eu quero ser diferente. O meu filho vai ser apegado mais a mim do que a mãe dele. E eu vou lutar com todas as forças para isso acontecer.
E foi uma libertação muito grande, porque através dele, de eu tomar aquela posição, eu consegui olhar para minha esposa e dizer para minha esposa que eu o amava. Que também não foi muito fácil, porque eu também nunca tinha visto meu pai dizer para minha mãe que eu amava. Mas foi uma libertação, e depois disso, eu consegui viver momentos inesquecíveis. E eu tenho certeza que eu coloquei um ponto final naquilo, e meu filho vai dizer para o filho dele que ele ama ele, vai dizer para a esposa dele que ele ama ela. Então, a referência de um pai para um filho, para uma nação, ela é muito importante. Amém, meus irmãos? Entendo. Não, não, era uma revolta. Só que hoje eu já perdoei o meu pai, e ele me perdoou, e mesmo debilitado daquele jeito, eu amo o meu pai. E não tenho mágoa nenhuma no meu coração. Não estaria aqui hoje, né? Só que diante dessas circunstâncias, diante dessa história que nós estamos estudando, eu e você poderíamos estar me perguntando: quem vai nos vingar? Né? Só que o interessante é de que Davi, mais uma vez, ele vai ter a oportunidade de matar o rei Saul. Davi, juntamente com Abisai, andando pelo acampamento de Saul, nenhum guarda os viu, porque Deus colocou sobre eles um profundo sono. Aqueles 2 homens andavam em meio a todo o exército, até onde Saul estava dormindo. Abisai implorou a Davi: Deus te entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com uma lança ao chão de um só golpe, e não será preciso o segundo. Davi poderia muito bem falar assim: mata esse infeliz, porque ele já me tentou me matar, e eu já tive ele nas minhas mãos uma vez, eu poupei a vida dele, mas ele continua querendo me matar, e agora Deus colocou ele nas minhas mãos. Abisai tinha certeza que foi Deus que colocou. Só que o interessante é que Abisai tinha boas razões para achar que Davi deveria permitir que ele matasse Saul, sim ou não? Em primeiro lugar, Saul havia assassinado 85 sacerdotes inocentes e suas famílias, a sangue frio. Em segundo lugar, ele havia saído com um exército de 3.000 guerreiros para matar Davi e seus seguidores. Se você não matar o inimigo primeiro, pensou Abisai, ele certamente o matará. Isso é defesa própria. Qualquer tribunal concordará com isso. Em terceiro lugar, Deus havia ungido Davi através de Samuel, como o próximo rei de Israel. Davi deveria reedificar a sua herança, se não quisesse terminar com um homem morto, sem que a profecia jamais se cumprisse. Em quarto lugar, Deus colocou todo aquele exército em profundo sono, para que Davi e Abisai pudessem andar até onde estava Saul, porque mais Deus faria isto. Por que mais Deus faria isto? Para Abisai parecia que Davi jamais teria outra chance como aquela. Todos esses motivos pareciam bons, sim ou não? Ele fazia sentido. Davi estava recebendo encorajamento de outro irmão. Então, se ele estivesse se sentindo ofendido, teria se sentido inteiramente justificado e permitido que Abisai encravasse a lança em Saul. Veja a resposta de Davi.
Não mates, pois quem haverá de estender a mão contra o ungido do Senhor e que fica inocente? Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, em descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido de Deus. Aqui está o segredo de Davi, um coração segundo o coração de Deus. Ele teve a chance de matar, mas porém ele disse: quem sou eu para sujar as minhas mãos com o ungido de Deus? Aqui eu só quero relatar um testemunho que eu presenciei. Toma muito cuidado, vocês que tocam no ungido de Deus. Nós, se toque no ungido de Deus, toma muito cuidado. Tem um irmão meu, tem um irmão de igreja próximo a mim, ele se levantou contra um pastor. Pensa no homem que era uma bênção. E ele se levantou, o pastor foi transferido por causa dele. E hoje, irmãos, ele vive não um estado de miséria, mas ele vive espiritualmente num estado de miséria, porque tocou no ungido de Deus. Toma muito cuidado. Com as coisas de Deus a gente não se brinca. Pode falar, pastor. Quando você reconhece a unção de Deus sobre uma pessoa, você reconhece que a vontade de Deus está sendo soberana. Porque quando eu fui chamado para ser pastor, uma das maiores dificuldades que eu encontrei foi de pastorear pessoas mais velhas do que eu, porque eu achava que eu não era digno. E até hoje eu não acho que eu sou digno, porque tem o próprio presbítero Bonfim, ele tem mais caminhada do que eu, tem o pastor Geraldo e tudo. Só que quando eles reconhecem que tem uma unção pastoral sobre mim, tudo fica mais leve. Porque eu já vi pessoas chamarem pastor de menino. Então você está chamando a unção de Deus sobre o pastor, e quem colocou a unção de Deus, quem colocou a unção foi Deus. Então você está chamando Deus de menino. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Quantas pessoas hoje têm o coração como o de Davi? Será que você tinha coragem de levantar a mão? Eu, pastor. Não matamos mais a espada física, mas destruímos uns aos outros com uma espada de outro tipo. Qual é essa espada? Rapaz, vocês estão afiados, hein? A língua. Vocês estão Bíblia pura. A língua, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. O ofendido pelos amigos, pela família, pelos líderes. Acertamos o alvo com palavras afiadas pela amargura e pela ira. Embora os fatos possam ser verdadeiros e preciosos, a motivação é impura. Provérbios 16, 19 diz que semear discórdia ou separação entre irmãos é abominável ao Senhor. Quando repetimos coisas com intenção de separar ou prejudicar relacionamentos ou reputações, embora seja verdade, ainda assim é uma afronta a Deus. Amém? Meus irmãos, aí para terminar, eu só quero terminar com essa frase. Você quer ser homem ou mulher segundo o coração de Deus? Ou quer procurar se vingar?
Você pode responder? Você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus ou quer procurar se vingar? Segundo o coração de Deus. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, vamos estar orando para a gente poder terminar. Amanhã nós temos o nosso culto de oração. Amém? Peço que todos os irmãos estejam conosco aqui orando. Peça a Deus hoje, para que Ele possa te dar um coração segundo o coração dEle. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez oramos ao Senhor. Te agradecemos pelo Teu ensino. Obrigado pela Tua palavra que falou aos nossos corações. Pai amado, Pai querido, de que nós possamos praticar aquilo que o Senhor nos ensinou. Que nós possamos colocar no nosso dia a dia, dizendo todos os dias: eu quero um coração segundo o coração de Deus. Eu quero um coração que agrada o meu Deus. Eu quero ter o posicionamento como Davi teve. Eu quero ter a perseverança como Davi teve. Eu quero ser fiel como Davi foi fiel. Eu quero reconhecer a unção que está sobre o meu irmão, como Davi reconheceu a unção que estava sobre Saul. Ó Pai amado, Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, de que nós possamos ser, Senhor Deus, uma igreja aonde tem um coração voluntário, um coração sincero e puro diante do Senhor, diante da Tua igreja. Que jamais, Pai amado, nós possamos semear discórdia, contenda, separação, mas de que nós possamos olhar com o coração cheio de amor, para que juntos nós possamos fazer a Tua obra. Continue trabalhando no nosso meio, Pai. Continue tirando as escamas dos nossos olhos. Ó Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Ó Pai amado, Pai querido, eu te peço, leva o Teu povo em paz, guardando e protegendo, dando uma noite, Senhor Deus, de descanso. Ó Pai amado, Pai querido, e uma quinta-feira abençoada para que Teu nome seja glorificado. Seja com Teus filhos, guiando, protegendo, dando a eles discernimento e sabedoria. Esta é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Os irmãos digam: está terminado em nome de Jesus.